Três, dois. E aqui a gente queria trazer para vocês um assunto que vem complementar aquilo que a gente estava falando, né? Sobre o nosso modelo de negócio, sobre o marketing de relacionamento. E existe uma frase do Eric Worre que ele fala o seguinte, tá? O marketing de relacionamento sem duplicação, ele é apenas um emprego normal, sem duplicação, ele é apenas uma venda direta. Sem duplicação, é impossível você alcançar a liberdade que o marketing de relacionamento proporciona, tá bom? E por que que a gente precisa falar isso? Porque muitas das vezes o consultor, ele começa o negócio, ele verifica que ele pode ganhar. Ele vislumbra, né, aqueles ganhos, ele, poxa, legal, eu quero isso, mas às vezes ele não entende por quê. E aquela questão de conectar o como que vai ser possível com o que eu quero alcançar, ela precisa ser estabelecida. Porque senão o que que acontece? Você vai dizer assim, nossa, eu comecei a pegar alguns nãos. Nossa, a pessoa não quis comprar. Aí, nossa, eu cadastrei uma pessoa, ela parou de fazer. Aí você pensa, assim, mas, poxa, desse jeito, como que eu vou chegar a ter liberdade? Como que vai acontecer isso na minha vida? E aí você precisa entender que a duplicação no marketing de relacionamento, ela vai proporcionar a liberdade. Ela vai proporcionar renda residual e renda passiva. Você sabe o que é isso? É você, por uma construção, você continuar recebendo daquilo que foi gerado, aquele mercado que está expandindo e o mercado que continua sendo expandido. Porque uma vez que você tem líderes formados, o que que acontece? Esses líderes continuam expandindo. Esses líderes continuam fazendo. Você tem escalabilidade. O que que é escalabilidade? É você aumentar a escala do seu negócio, o tamanho do seu negócio. Uma vez que você continua fazendo 5 a 10 horas por semana, e você tem pessoas que também começam a fazer 5 a 10 horas por semana, e depois você tem dezenas de consultores fazendo 5 a 10 horas por semana, você já tem uma rede, um sistema montado em que você trabalha centenas de horas por semana. Então você aumentou o seu tempo. Quando você fala de duplicação, você tem algo chamado eficiência de tempo. Por quê? É praticamente a mesma coisa que eu falei. A eficiência de tempo é você conseguir abranger mais o mercado com praticamente a mesma quantidade de horas demandadas. E liberdade e flexibilidade. É você chegar e falar assim: nossa, hoje eu vou tomar café da manhã com a minha família, mais tranquilo, vou trabalhar 2, 3 horas, vou para a academia cuidar de mim, vou depois buscar os meus filhos na escola, vou almoçar com calma com eles, depois de tarde vou fazer reunião, depois vou ter uma mentoria, faço outra reunião, depois vou buscar os meus filhos e vou passear, ou então, hoje é sexta-feira, né? Gente, hoje acho que eu vou fazer minha reunião só de manhã e de tarde, sabe o que que eu vou fazer? De tarde não, eu vou pegar a criançada e vou passear, sabe? A semana foi muito produtiva, foi muito boa. Ou então você diz assim, não, sexta eu não vou trabalhar, eu vou fazer no sábado. Porque eu tenho uma reunião de sábado de manhã, então eu vou aproveitar para ficar com os meus filhos hoje. Então é você ter a liberdade de determinar quando que você vai trabalhar, tá bom? E Não isso. significa não trabalhar, mas você ter essa flexibilidade. E isso é uma realidade, gente, que você já consegue experimentar. Não vou nem dizer a partir de diamante, mas a partir de platino. Você já consegue experimentar isso, que são ganhos ali para cima de 15 mil. Se você ainda mantém o seu emprego, então já dá uma folga, um respiro para isso. E aqui eu coloquei essas bolinhas, né? Aqui o nome multilevel marketing, o marketing multinível, o marketing de relacionamento. Essas bolinhas, pessoal, é o que você vai precisar fazer. Eu não sei se você sabe como você planejar, mas eu faço questão de colocar essas bolinhas porque o nosso negócio ele é simples, tá bom? E quanto mais bolinhas você desenhar, mais você vai crescer, porque significa que você está explicando mais para as pessoas. Eu coloquei isso daqui porque algumas pessoas falam assim: o nosso negócio parece uma representação, a gente expande uma marca sim, tá bom? A gente fala sobre uma marca, sobre um produto, só que existe uma diferença, não sei se você sabe como que funciona o método de representação. O representante, ele ganha um percentual bem pequeno, né? Às vezes 0,5%, às vezes 1%, quando a empresa é muito boa, em cima do volume que ele vende.
Só que ele não vende diretamente. Ele faz a conexão da empresa com o fabricante. Por exemplo, uma marca de tinta. Imagina que um representante da Suvinil, ele vai numa empresa e ele vende 1 milhão em produtos para aquela empresa. Então ele vai receber um percentual de 0,5% em cima do que ele vendeu, tá bom? E ele geralmente tem o salário fixo dele. E geralmente as empresas, hoje, eu digo para vocês porque eu acompanho desde 2015 esse mercado, e a maioria das pessoas que eu converso com eles, algumas empresas têm colocado um teto de ganhos. Então, por exemplo, eu vendi 5 milhões. Beleza, mas o teu percentual vai ser em cima de 1 milhão. 0,5% em cima de 1 milhão, porque era a tua meta. Independente se você vendeu mais ou, tá bom? Vai ser em cima disso, beleza? Então, só para você entender. E aqui você pega o nosso modelo de negócio com ganhos praticamente ilimitados, porque quanto mais você expande, se está nos seus sete níveis, você vai ganhar o seu percentual de 5 a 7%. Ilimitados e vitalícios. A gente tem um casal na equipe, alguns de vocês conhecem, que é a Yuri Ketana e o Ed. O Ed tinha uma empresa de representação comercial de um produto muito conhecido, que é Jasmim, de produtos naturais. E eles representavam comercialmente a Jasmim lá no Amazonas, né? Lá em Manaus, Lá em isso. Manaus. E quando a empresa achou que eles não tinham carro suficiente, estrutura suficiente para representar a marca, ela fechou com outra grande empresa de Representa. representação e encerrou o contrato com eles. E hoje eles veem a marca sendo usada e muito utilizada em Manaus e não recebe nenhum por cento de nenhuma venda feita. Fizeram um trabalho de expansão, colocaram a marca Jasmine em Manaus e hoje não recebem por esse trabalho. Aqui você recebe pelo trabalho que você fez, enquanto você estiver cadastrado em Doterra, fazendo seu trabalho ativamente ou não. O que você construiu gera frutos. Enquanto seus cadastrados estiverem movimentando na sua rede, vai gerar frutos. Existe uma diferença do representante que ele pode trabalhar com preposto. Né? O que que é um preposto? Ele tem a comissão dele, ele fala, fulano, se você conseguir vendas, eu divido a minha comissão contigo. Então ele divide a comissão dele. Aqui, a Doterra não faz isso. A Doterra ela faz o seguinte: olha, eu vou passar para o Leonardo e para a Crisna 5 a 7%. E eu vou passar para o outro também, para o downline dele, 5 a 7%. E para o downline dele, 5 a 7%. E isso até o sétimo nível. Então a do Terra ela pega 35% ou 34% e ela separa para poder comissionar a gente, tá bom? Então quando a pessoa fala assim, é igual representação, não, tem a diferença, né, do que você pode conseguir. E só o representante ganha? Não, aqui no nosso modelo de negócio, né, a equipe ganha, todo mundo que gera ganha. E a questão da representação depende única e exclusivamente do seu trabalho. E aqui não, nós temos o poder de alcance muito maior quando nós temos a formação de equipe. E com a duplicação, a mensagem ela vai mais longe sem precisar de você, sem precisar diretamente de você. Isso é muito forte. Isso faz com que você entenda, caramba, realmente o meu negócio ele é muito bom, porque imagina que você está morando na sua cidade e você tem um amigo que mora em outra cidade, ou às vezes você nem tem esse amigo, mas você cadastra alguém no seu bairro que tem um amigo em outra cidade. E esse amigo conhece outra pessoa. E aí vem a máxima do nosso negócio. Pessoas conhecem pessoas. E existe uma frase de um escritor do mercado de empresas, do mercado empresarial, que você conhece o mundo todo através de 7 níveis. É 7 mil. De quantos que tu ouviu isso? Eu não me lembro, mas eu lembro disso, que é uma quantidade que conhece outra quantidade que você conhece o mundo todo. Porque se você conhece 100 e esses 100 conhecem 100 e assim vai, é como se você multiplicasse 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100. Então você consegue ter um alcance muito maior. Aqui mesmo, eu tô vendo a Adriana, quem tá aparecendo pra gente na tela, Adriana, Rafa, Tati. Tati e acho que Marlúcia aqui, que é esse Galaxy. Nenhuma de vocês a gente conhecia quando a gente começou. Eu acho que ninguém dessa sala aqui, tem gente nessa sala que a gente conheceu esse ano, já com 8 anos de negócio. Às vezes a gente fica tão preso à nossa lista inicial, a gente perde aquela visão de futuro. Comecem a pensar assim: eu estou fazendo um trabalho agora, mas quem vão ser as pessoas que eu vou estar conectada daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Quem são as pessoas que vão estar me ouvindo numa sala de Zoom, por exemplo, eu dando um treinamento?
Visualiza isso, a sua vida totalmente transformada, você ensinando o que você construiu. E aí, pessoal, isso faz com que você imagine, o seu negócio, ele não é algo pequeno. Você tem uma ferramenta gigante na mão, mas vai precisar que você leve essa mensagem para mais pessoas. E quanto mais simples for o seu processo de levar a mensagem, mais você vai duplicar. Porque imagina se a gente precisasse ser um especialista para iniciar esse negócio, precisasse de um investimento muito alto, se precisasse de tudo aquilo que trava uma possibilidade do meu próximo ele fazer mais fácil. Então, o simples ele duplica. E às vezes você vai olhar a sua linha ascendente fazendo e você vai dizer: Nossa, só isso? Tá muito simples, pode incrementar, pode fazer. E você pode dar o seu tom? Pode, tá bom? O seu tempero, mas a receita do bolo vai continuar sendo 2 ovos, uma xícara de trigo, 2 colheres de açúcar. Então, a receita é aquele padrão, tá bom? Por quê? Não é que é só dessa forma que dá certo. Existem outras formas? Existem. Só que quanto mais simples for, maior vai ser o seu alcance. A nossa linha ascendente, a Natalie, que estava na convenção, ela é a cadastradora do Match Hall. O Match é nosso líder, tá bom? A Natalie, ela que cadastrou o Match. A Natalie, quando foi fazer a primeira reunião pro Match, o Match convidou várias pessoas na casa da mãe dele, e aí quando ela chegou e ela foi fazer a apresentação, ela começou a ler. E ele ficou, meu Deus, essa mulher está fazendo tudo errado. Não é possível, ela está só lendo, ela só vai ler. Não Ela é já tinha possível. muito resultado, ele tinha uma expectativa que ela fosse dar um show na apresentação. E ela era presidencial, se eu não me engano. E aí ele, nossa, essa mulher tá errada. Não pode, ela tem que fazer melhor. E aí foi que muitas pessoas cadastraram na reunião e ele ficou impressionado. E ele viu o poder da simplicidade, tá? Não é que você vai fazer de qualquer jeito, mas você precisa encontrar uma forma de você duplicar aquilo que você está falando. As pessoas têm que olhar para o que você faz, pense assim, no momento que você está numa apresentação, no momento que você está convidando, o que você está fazendo, aquela outra pessoa, ela teria a capacidade de fazer isso? Da forma como você apresenta, essa pessoa tem a capacidade, ela tem a habilidade para fazer isso? É algo que dá para ela fazer? É algo que dá para duplicar? Então, ok. Se você incrementa muito, você está passando uma mensagem silenciosa de que é algo muito rebuscado e que ela não vai conseguir fazer. Aí ela vai dizer, por exemplo, ah, não, a Rafa entende muito de óleo essencial. Nossa, olha o tanto de coisa que a Rafa trouxe aqui para mim. Não precisa ter muito dinheiro para começar com esse negócio. Talvez eu não consiga fazer isso. Então você vai passando mensagens que você não quer passar. Você quer passar que o que você faz, qualquer pessoa consegue fazer. Então, tudo duplica. A forma como você convida, a forma como você apresenta, a forma como você convida, tudo duplica. E não só para o bom, mas para o ruim também, tá, gente? E aqui uma dica para você, como consultor, tudo que você faz, o seu downline ele observa. E às vezes, se você passa uma mensagem de reclamar, de falar coisas ruins, o seu downline também observa. Se você fala uma mensagem positiva, tá bom? De estar entendendo uma situação, o seu downline observa. Só que a gente precisa entender que as coisas ruins duplicam muito mais rápido. E as coisas boas demoram a ser duplicadas. Por isso que você precisa insistir. Que nem grama e mato. Que nem grama e mata. Grama dá um trabalho, mato é assim, ó. E duplicação, né? A duplicação ela é boa, mas você vai precisar entender o que fazer, como fazer, o quanto fazer. E essa última frase, ela é a essência da duplicação, com quem fazer. E você pode escolher a pessoa que você quer fazer esse negócio. E quando a gente fala, poxa, eu posso escolher? Pode. Porque tem gente que você vai achar, poxa, essa pessoa aqui eu não quero fazer com ela. Às vezes ela reclama tanto, às vezes uma pessoa. Não é só pela reclamação, é uma pessoa que para cada solução ela encontra uma desculpa. E aí você pode escolher, você pode definir na sua mente, nossa, eu queria trabalhar com uma pessoa que fosse assim, uma pessoa organizada, uma pessoa que tivesse essa postura, uma pessoa desse jeito. E aí você mentalizando isso, né, fica muito mais fácil de você encontrar. E aí fica a dica aqui para vocês, que isso daqui já é outro treinamento, mas ó, o que fazer? O nosso negócio ele é simples. Como fazer? Às vezes a gente faz o contato. Só que a forma como a gente faz o contato é que é uma forma que não gera conexão. E às vezes a quantidade de contatos que a gente faz não gera a eficácia para o negócio. Tá bom? Você vai precisar fazer mais.
Às vezes você está fazendo só 10, às vezes vai precisar fazer 20. Depende do período do ano, depende do público, depende da forma como você tá, da forma como você comunica. E com quem fazer, né? É o público que você está levando essa mensagem. E o que é que você precisa para ser um líder que duplica? Você precisa ser o exemplo, ter atitudes positivas, você precisa ter metas de avanço para o seu negócio, tá bom? Uma frase do Renato Beirão é: se não tem metas, não te metas. Então a meta ela precisa ser existente, por mais simples que ela seja, tá bom? Você precisa desenvolver isso, você precisa ensinar pessoas a fazer. E aí vem o nível que a Crisna falou. É o Platinum, pessoal. Ó, o Elite, todo mundo aqui quer ser Elite ou quer formar elites, né? Então, Elite é aluno. Silver já é professor de alunos, porque se você é um Silver, você vai precisar formar elites, então você vai precisar formar alunos, encontrar aqueles que querem ouvir a mensagem e querem aprender a fazer. E aí, quando você ensina os elites a serem Silver, você é professor de professores. Você deixa de ser professor de aluno para ser professor de professores. E aí vem a duplicação desse negócio, porque você vai ensinar o Silver e ele vai estar expandindo e vai estar atingindo centenas e centenas de pessoas através do seu ensino, da sua mensagem. E ensinar a ensinar, né? Criar novos líderes, que é justamente os níveis de Platinum, Diamond, aí vem o Blue Diamond, Presidencial Diamond, tá? Então você precisa saber vender? Precisa, é importante saber vender, mas você também precisa saber ensinar. E às vezes o Elite ele tem dificuldade para ir para o Premier ou o Premier para ir para o Silver porque ele não está duplicando. Ele não está sendo duplicável. E ele acha que ele precisa carregar a equipe toda nas costas, quando na verdade ele precisa ser duplicável. E às vezes ele não está sendo, e ele precisa entender o que está de errado na mensagem dele, para ele poder desfrutar dessa questão da duplicação do nosso E essa negócio. duplicação, gente, célula, ela duplica uma igual a outra, né? É a mesma coisa que no nosso negócio. Se você quer duplicar uma pessoa com autorresponsabilidade, você precisa ser uma pessoa de autorresponsabilidade. Se você quer duplicar líderes comprometidos com a meta, que vai fazer o que diz que vai fazer, você tem que ser essa pessoa primeiro. Se você quer uma equipe que se ativa até o dia 15, você tem que ser a pessoa que se ativa até o dia 15. Então, começa com você e a partir de você, você vai duplicar outras pessoas nesse sentido também. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. 6h20 já. Então, essas são as nossas atividades de hoje, nossas atividades geradoras de renda. Passou dia 7, passou o nosso primeiro fechamento do mês. Então, só para vocês, vou trazer um dado que ontem veio na reunião de diamantes. Nós já passamos, foi 130%. 130% a do Terra Brasil. Já vendeu 130% a mais do que até o dia 7 do mês de abril. Olha o crescimento. 150% a mais referente aos primeiros 7 dias. A gente está criando uma nova cultura de trazer essas ativações, esse movimento logo para o início do mês. Quando a Doterra trouxe esse dado, eu fui lá no nosso escritório virtual. Se vocês olharem no escritório virtual de vocês, dá para vocês verem quanto essa métrica da rede de vocês. Na nossa rede, por exemplo, eu e Léo, a gente aumentou 105% a mais, já estamos 105% a mais. Então, estamos um pouco abaixo da média do Do Brasil. Brasil. Mas tem duas redes que eu não vou falar na nossa equipe, tem duas pessoas na nossa equipe que já passaram, Tá? porque aí o volume delas é menor, o nosso pega um volume maior. Tem pessoas da nossa equipe que já estão acima do que do Terra cresceu. Tem gente que cresceu 150%, tem gente que cresceu 300%. Eu não sei se vocês têm dimensão do que é isso, o negócio de vocês. Então, uma atitude correta, é colocar o pé no acelerador e ter a certeza, nós estamos no caminho certo. Às vezes fica aquela sensação, eu tô fazendo, não tá acontecendo. Ontem eu ouvi o áudio de uma líder, ela, Cris, desculpa, parece assim que eu não tô fazendo, né? Não tá aparecendo. Não, eu não tô achando isso não, gente. Se você tá planejando todos os dias, se você tá executando todos os dias, foque no que você controla. Se você conseguiu cadastrar ou não, isso não é algo que você controla. Mas fazer uma apresentação é algo que você Um bom controla. fechamento, um Um bom bom acompanhamento. fechamento, convidar é algo que você controla. Colocar nome na lista é algo que você controla. Isso é
Isso é o que você tem que estar se preocupando. Então tá aqui, ó. Tivemos aumento em média de 25% dos nossos preços, dos nossos valores, tá? O que que você vai fazer agora? Aumentar o seu trabalho em 25%. Trabalhar o seu funil 25% a mais. Mais nominalistas, mais contatos. O objetivo de hoje, a dica que a gente quer dar para vocês, contate com um objetivo claro de quê? Hoje marcar duas apresentações para a próxima semana. Então, hoje você vai marcar, amanhã você vai marcar, entendeu? Segunda-feira você vai marcar, mas hoje, bote como meta: eu quero marcar duas apresentações para a próxima semana. Eu vou fechar meu dia com isso. Fazer cadastro sempre pensando na sua viagem. Lembra lá pontuações de 200, 300 pontos que seja, 100 pontos. Trabalhar reativações. Produto do mês é até o dia 15, então a gente ainda pode trabalhar produto do mês. Quem não se ativou até o dia 7, se ative até o dia 15 também para você ganhar o gerânio, gente. Gerânio é um óleo maravilhoso, seja para você usar ou seja para você vender. E também uma meta de pelo menos 50 pontos em venda. Coloca aí no tua meta pessoal. Olha, hoje no meu escritório virtual vai aumentar pelo menos 50 pontos. Se você coloca isso como meta todos os dias, ainda que não saia cadastro, você está gerando PV no seu sistema, que é o que vai lhe pagar no final do mês, né? Então, meus amigos, era isso. Passamos aí 1 minuto, porque começamos 6h03, então estamos aqui alinhados, tá? Desejo para vocês aí um ótimo dia, uma ótima sexta-feira.